quais são os fatores predisponentes para o alvéolo seco? Se a gente souber quais são os fatores que podem levar a pessoa a ter o alvéolo seco, na anamnese você já mata o problema. Porque se a pessoa tem predisposição, você vai fazer a prevenção justamente para evitar que você tenha esse problema no seu consultório. Que é exatamente o que o meu protocolo de cirurgia faz. Aquele protocolo mais que eu falei que tem o plano prata, o plano ouro prepara você para evitar esses problemas. Então você já vai ter um passo a passo ali de como fazê-lo. Tipo de exodontia. Olha só, gente, que interessante. Exodontia simples, de 1 a 3% de incidência de alveolite. Já terceiros molares impactados, de 25 a 30%. E essas porcentagens, nos estudos mais recentes, não se alterou muita coisa. Altera coisa de 2, 3%, não tem muita alteração. O que você observa é que em dentes mais complexos existe maior incidência de alveolite. Isso por quê? Porque nos dentes mais complexos existe a maior chance de você errar nos pontos cirúrgicos. E esse erro, eu não estou falando assim, você errou. Não é essa a questão, mas a sua irrigação pode não ter sido tão efetiva como deveria ser. Você tem mais dano no tecido. O tecido ele é mais danificado porque você tem que afastar mais, você tem que fazer osteotomia. E isso libera mais mediadores de inflamação que podem exacerbar esse problema, causar esse problema. Porque inflamação na medida ajuda na cicatrização. Inflamação exacerbada, perda de função. Lembra? Aí a pessoa começa a ter trismo. A pessoa não consegue abrir e fechar a boca, tem dor no ouvido, né? Não consegue comer. Por quê? Muita dor. Então a gente tem que... Não pode ser muita inflamação, tem que ser na medida certa. Por isso que muitas vezes a gente passa anti-inflamatório para o paciente no pós-operatório, para controlar esse processo de inflamação. E por causa disso, maior chance de você ter, então, uma região mais profunda, com maior dificuldade de higienização. Então, mais depósito de alimento no local, higiene do local inadequada, maior proliferação bacteriana, maior chance de lise de fibrinas, infecção local, pericoronarite. Eu fiz uma aula de pericoronarite e qual foi o protocolo que a gente tinha conversado lá? Se ela estiver na fase aguda, não faça cirurgia. É arriscado e desnecessário. Faça primeiro o controle dos sintomas, entra com o paciente na fase crônica ou na fase de estabilidade, em que ele não tem mais o sintoma, e aí você faz o procedimento, para evitar justamente isso, que a pericoronarite possa ter bactérias que possam levar essa lise do coágulo e você perder ele e acabar dando um problema maior ainda. Você foi para resolver um problema e acabou transformando em outro. Idade. Maior número de casos em idade entre 20 e 40 anos. Todavia, possui uma prevalência entre 40 e 45 anos. Por quê? A maioria dos estudos ainda não achou uma correlação. A não ser uma correlação quando a pessoa, por exemplo, fuma por um bom tempo. Por quê? Porque o cigarro cria um ressecamento das mucosas. A gengiva ela é mais... Como é que fala? Ela é mais propensa a infecções, uma vez que ela é mais ressecada e menos protegida. Ela está recebendo ali mais de 7.500 substâncias tóxicas o tempo todo. Então, é um paciente que tem uma propensão maior. Fora que esse fato, de chupar o cigarro pode fazer com que o coágulo se desloque. Bianca, chupar o cigarro vai fazer com que o coágulo desloque? Pode. A gente não fala para o paciente não fazer bochecha nos 3 primeiros dias, que é justamente nesse período em que o seu organismo está transformando o coágulo em tecido de granulação. Então, é isso, tá? Aí a gente entra numa coisa que eu achei super polêmica e que eu achei extremamente interessante nos últimos artigos científicos que eu li sobre o problema, que é o uso de contraceptivos orais. Aparentemente, contraceptivos orais estimulam a lise de fibrinas. Existe esse estímulo da lise das fibrinas. E é por isso, que isso pode ser existe uma chance desses contraceptivos, aumentarem a chance da mulher ter, no caso, maior índice de alveolite, tá? Então, quando vocês forem fazer um procedimento cirúrgico, se a paciente faz uso de contraceptivos,
o que eu aconselho fazer? Existe um período do ciclo que é mais seguro você fazer. E também existe o fator de você fazer uma higienização tanto extra quanto intraoral, mesmo que seja uma cirurgia simples. Você vai evitar em até 60% a chance desse paciente ter uma alveolite, só fazendo essa profilaxia. Você faz uma profilaxia, pode ser com PVPI, interno e externo, ou pode ser com clorexidina a 2%. Muito simples de ser feito. Você vai fazer a sepse do rosto, intraoral. Pode pedir para o paciente fazer um pequeno bochecho, né, para poder limpar mais a mucosa jugal e aí fazer a sua cirurgia. Paciente na fase lútea da menstruação é a melhor fase. Lembra que eu falei para vocês que existe uma fase que é melhor? A gente tem lá a folicular, ovulatória e a lútea. São as 3 fases da menstruação. O ciclo da mulher normalmente leva 28 dias. Entre o 23º e o 28º, antes da mulher menstruar, tá? Porque no 28º ela menstrua. Antes dela menstruar é o melhor período para você fazer a cirurgia, tá? Por quê? Porque é uma alteração desses hormônios e essa alteração, esse espaço, ele promove uma proteção maior desse coágulo. Depois dessa fase, por isso que o pessoal fala assim, eu tô menstruada, eu posso fazer cirurgia? Antigamente eu falava, não, pode. Você até pode, dependendo da situação, né? For um caso de emergência, a pessoa estiver aí com muita dor, faça, mas faça toda a asepsia que eu falei para vocês. Faça asepsia interna, externa, pede para o paciente fazer bochecho, para você limpar o máximo possível a área. Quando você for terminar a cirurgia, feche e perceba que o coágulo está bem lavado, bem limpo, não há pedacinho de dente desse coágulo. E assim, você vai conseguir dar um maior conforto para aquele paciente. Mas se for possível evitar a fase de menstruação, é bom. Pelos estudos que a gente viu agora, na última fase. E isso é incrível, porque antes eu não via problema. Pacientes sempre me ligavam, inclusive, os pacientes ficam com medo, né? E ligam pra gente. Aí, às vezes, você pega uma mulher sadia que não tem nenhum problema de saúde, mas ela faz uso de um anticoncepcional, a base de estrógeno, a base desses hormônios super fortes, que na verdade é uma bomba, né? Onde o contraceptivo ele sempre foi uma bomba hormonal. A gente não associa uma coisa com a outra, né? E aí, de repente, acontece a alveolite. Então, gente, vamos começar a prestar atenção nessa parte, principalmente na anamnese do paciente. E se houver essa possibilidade, sempre faça uma sepsia antes, mesmo que seja uma extração simples. Vale a pena para você evitar uma dor de cabeça lá no futuro.